Boa noite, irmãos. Vou convidar a abrirem suas Bíblias em Salmos 6. O livro de Salmos 6, ou para as pessoas que gostam de corrigir, o Salmo 6. O Salmo 6. Falando errado, tentando falar certo, falando errado ainda. Vamos ler. Ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra-me a minha alma. Livra-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Santo e Justo, nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, a Tua benignidade. Assim como Davi disse, Senhor, não nos castigue na Tua ira, no Teu furor, ó Pai, mas tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas para contigo. E atenta, Senhor, ao coração de cada servo Teu quebrantado, que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas, nos recuperando, ó Pai, dos nossos pecados, nos livrando da concupiscência da nossa carne, nos levando a ter uma vida que Te agrada, Senhor. Que nós possamos, assim como Davi escreveu aqui, viver uma vida para Te louvar, Senhor. Que esse possa ser o objetivo de nossas vidas. São essas coisas que nós Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse salmo, ele é o primeiro daqueles salmos que intitulam de salmos penitenciais, né? É junto com o Salmo 32, 38, o mais famoso, o Salmo 51, 102, 130, 147. Esse grupo de salmos, o pessoal intitula de salmos penitenciais. E isso já desde da antiguidade, os primeiros anos lá, já tem essa divisão, porque eles tratam de assuntos semelhantes, né? Nós podemos até confundir, às vezes, o momento em que cada um desses salmos é escrito, né? O Salmo 51, nós sabemos que é depois daquele pecado de Davi, quando ele comete com Betseba, mas esse daqui não é, tá? Esse salmo é escrito anterior a isso, mas ele se assemelha muito, né? O assunto dele, até o jeito, a escrita dele é muito parecida.
todos esses 7 salmos, eles falam de um profundo arrependimento. Falam de confissão de pecados e de clamor pela misericórdia de Deus. É isso que faz com que eles sejam do mesmo grupo. E são salmos muito interessantes para todo crente meditar. Porque todos nós, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos passar por dificuldades, né? Como nós vemos aqui, Davi, às vezes nós achamos que ele só caiu em pecado com Betseba, que foi o único momento em que ele caiu. E não foi. A vida de Davi foi uma vida de dificuldade e ele era um pecador também. Ele cometia erros, cometeu vários ao longo da vida dele. Não é porque ele era amigo de Deus que ele não caía, que ele não errava. Mas nós vemos que em diversas situações ele demonstra o seu arrependimento, a sua tristeza por não estar atendendo à expectativa de Deus. E da mesma forma, nós vamos passar em vários momentos de nossa vida, momentos em que nós nos entristecemos, porque sabemos que nós estamos errados, longe da vontade de Deus. E nesses momentos das nossas vidas, eu acho muito oportuno que nós meditemos nesses capítulos. Eu acho que são capítulos que nós deveríamos deixar marcado na nossa Bíblia, para nós buscarmos quando nós passarmos por momentos como esse. É óbvio que é muito bom nós termos um irmão da igreja chegando e te falando uma palavra, né? Quando ele percebe que você está passando por um momento, ele chega e te consola, te traz um versículo, te traz uma passagem. Mas muitas vezes os nossos irmãos não vão perceber a nossa necessidade ou não vão saber agir, né? Faltar um pouco de sabedoria para um irmão de repente. Mas a Bíblia, ela é completa e ela nos dá passagens para todos os momentos da nossa vida. Então, eu recomendo que os irmãos deixem esses capítulos marcados, tá? Para uma leitura na sua intimidade com Deus, para se arrepender, buscar e clamar pela misericórdia de Deus, assim como Davi fez. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre esse Salmo 6, tá? Esse salmo ele é conhecido como o clamor do doente e do angustiado pela cura e misericórdia. Nós vamos entender um pouquinho o porquê chamam esse salmo assim. Aqui, como eu falei, ele demonstra estar passando por um momento de dificuldade, né? Mas ele não deixa claro qual é o motivo, né? Nós tentamos imaginar o que é que ele passava naquele momento. E existem ali, então, 3 teorias sobre que tipo de dificuldade ele passava. E nós vamos ver que, na verdade, esse salmo ele se aplica às 3. Eu tenho o meu entendimento, e é lógico, eu vou falar isso no final, e vai ser o nosso enfoque principal, mas a gente vai demonstrar ele como um todo, tá? Algumas pessoas às vezes entendem que esse salmo ele passava por algum problema de saúde, algum problema físico, uma doença, uma ferida, alguma coisa assim. Por quê? Porque nós vemos no versículo 2, por exemplo, ele pedindo uma misericórdia para Deus, porque ele é fraco. Então, ele estava em alguma situação que ele não tinha força para sair dali. E muitas vezes nós não temos também recursos físicos
para sair da dificuldade em que nós estamos? Alguma doença que nós não sabemos como tratar e isso nos aflige? Algum risco de vida e nós não vemos muito como fazer? E tudo que nós temos a fazer é clamar a misericórdia de Deus. No versículo 2, ele ainda fala sobre ser sarado. Sara-me, Senhor. Ele clama que Deus cuide dele, como se ele tivesse alguma doença ou uma ferida. E ainda diz, porque os meus ossos estão perturbados. Os ossos perturbados nos remete a uma dor extrema, né? Física ou emocionalmente. Pode ser também que ele estivesse passando por algum problema emocional. E é comum nós falarmos que crente não passa por isso. Crente não pode ter problema emocional porque ele crê em Deus. Ora, nós temos uma esperança eterna, mas isso não quer dizer que nós passamos por dificuldades, né? Nosso irmão Bruno trouxe uma mensagem já sobre ansiedade, por exemplo, né? E é uma das coisas que pode nos afligir. Bom, Davi tinha alguns motivos para passar por ansiedade em alguns momentos da vida dele. Nós estudamos, nós lemos a história dele, eu me sinto aflito muitas vezes pelas dificuldades que ele teve que enfrentar. Mas o fato é que ele se sentia debilitado. No versículo 5, ele ainda demonstra um medo de morrer, um receio da morte. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Então ele está ali cogitando realmente que ele pode perder a vida dele. Não sei se nesse momento ou pensando já em uma morte longe de Deus. O versículo 6 nos fala: já estou cansado do meu gemido. Muitas vezes nós ficamos lamentando e reclamando sobre alguma dificuldade que nós passamos, né? Especialmente os homens, né? Quando a gente tem alguma dorzinha, a gente geme bastante. A gente demonstra, né? Essa dor. Levanta e tal. Davi demonstra aqui que ele já estava cansado dos gemidos dele. Cansado de sentir dor. Um esgotamento. Ele ainda fala que molha a cama dele com lágrimas. E no versículo 7, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, demonstrando que ele estava verdadeiramente chorando. Nos dá a entender que ele chorava toda noite antes de dormir. Isso é uma demonstração de um sofrimento profundo que ele passava. Não é algo simples, não é algo raso. E é lógico que aqui no livro de Salmo tem uma certa licença poética em muitas coisas, mas eu não creio que ele minta, nem que ele exagere de uma certa forma, né? Podem ser algumas figuras de linguagem, mas com certeza ele passava aqui por um grande sofrimento e algo que doía fisicamente nele, por algum motivo. No versículo 7, ele diz: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem se envelhecido. Ele estava sentindo o corpo dele abatido, ele se sentindo um velho.
ele estava esgotado. Um desgaste físico. Bom, são por esses indícios que muitas pessoas entendem que aquele passava por algo realmente físico, que tocava nele. Eu não entendo bem dessa forma. Mas tem um certo sentido. E, de fato, quando nós passamos por problemas de saúde, nós devemos buscar a Deus. É bíblico isso. Vamos lá em Tiago, capítulo 5. Para quem estava aqui na quarta-feira passada, Tiago, capítulo 5, nosso irmão Amarildo trouxe a mensagem que falava sobre o versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Mas nós vamos falar do versículo 14 e 15, que diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então aqui, Tiago diz abertamente de que se alguém está doente, deve levar isso aos presbíteros, né? Ele fala ali também se houver pecado, ou seja, se for alguma doença espiritual também, Deus pode sarar, ele sara, mas ele aqui antes ele está falando de doença. Então, bom, no nosso culto de oração nós trazemos bastante pedidos sobre doença, né? Aliás, é o maior assunto de nossas orações. Problemas físicos, problemas de saúde. E isso não está errado. Nós devemos trazer a Deus, sim, o nosso pedido sobre nossa saúde, né? Fala aqui, chame os presbíteros. Bom, aqui de quarta-feira nós não temos o nosso pastor, mas traga aos irmãos. Traga o irmão que vai orar ao final do culto, para que ele ore pela sua saúde, sim, dos seus familiares, dos seus amigos. E Davi, já lá no Antigo Testamento, nos demonstra que ele fazia isso, buscando a Deus em uma necessidade física. Bom, outra possibilidade é que fosse algum tipo de perseguição que ele estava sofrendo naquele momento, né? Porque no final desse capítulo, desses versículos que nós lemos, ele diz no versículo 8 lá: Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Ele está pedindo para que se afastem, que más companhias, que perigos físicos talvez, se afastem dele, porque Deus está com ele. O versículo 10, ele ainda se refere ainda a esses inimigos: envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Então, por essa virada de chave no meio do capítulo e ele se virar a falar contra os inimigos dele, demonstrando aqui ser pessoas, dá a entender a muitos que ele estava ali, então, passando por uma aflição de âmbito mais de perseguição, pessoas buscando o mal dele. E quando nós olhamos para a vida de Davi, isso se torna bem possível, né?
Ele foi de fato perseguido em alguns momentos da vida dele, perseguido até mesmo pelo próprio filho, o que justificaria ele estar chorando na cama dele. Ele vendo esse mal, vendo da própria família, da própria nação, tantos inimigos querendo a morte dele. Bom, aqui ele não cita nomes, então nós não temos como afirmar que seria uma perseguição dessas, né? Mas nós sabemos que ele passou por isso. E também é bíblico que nós devemos buscar a Deus quando nós passamos por algum tipo de perseguição ou tememos algo. Lá em Romanos, capítulo 12, Romanos 12, 19, nos diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, quando nós sentimos o mal das pessoas, dos nossos inimigos, como diz ali Davi, dos gentios, das pessoas que querem o nosso mal, nós não devemos ficar irados contra elas. Nós não devemos querer resolver na porrada, querer resolver com as nossas próprias mãos. Eu sei que muitas vezes isso é tentador, né? Às vezes a gente tem vontade de resolver nós mesmos as coisas. Mas aqui ele fala que quando nós sentirmos isso, nós devemos entregar nas mãos de Deus. Nós devemos buscar a Deus. Se você está se sentindo perseguido ou alguma pessoa fez mal contra você, não busque vingança, não busque justiça com as próprias mãos. Busque entregar a Deus. Esse tipo de pedido de oração já é um pouquinho mais raro, né? Nós fazermos. Quantas vezes chega aqui um irmão falando: olha, eu tenho uma pessoa que fez um mal para mim, mas eu não quero ficar irado contra ela. Eu peço que orem pelaquela pessoa para que Deus toque, trabalhe no coração dela, mostre o erro dela, que Deus faça justiça. Isso é um pouco mais difícil de nós fazermos, né? Acontece, já aconteceu. Talvez isso demonstre que nós erramos nesse ponto. Porque vai falar que a gente não se ira contra as pessoas. Vai falar que não acontecem coisas contra nós no nosso dia a dia. Bom, pode ser que você não traga esse pedido de oração, mas eu espero que os irmãos orem a Deus entregando isso, né? Porque se nós não estivermos fazendo isso, muito provavelmente você está se irando contra aquela pessoa. E isso é um pecado. Bom, talvez fosse exatamente sobre isso que Davi estivesse passando. Alguém queria o mal dele, ele chorava, ele se remoía, ele sentia uma dor interna, em vez de buscar a Deus. Mas nesse salmo, ele busca a Deus. E ele termina falando que ele sabe que a oração dele foi atendida. Segunda Tessalonicenses,
2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Diz: se de fato é justo diante de Deus que dê uma paga à tribulação aos que os atribulam. Se de fato alguém nos faz mal e ele tem que pagar, é Deus quem vai fazer essa justiça. É Deus quem vai pesar a mão sobre aquela pessoa. Nós devemos deixar Deus agir. Confiar que Ele vai fazer a justiça. Você acredita que o nosso Deus é justo? Você acredita que o nosso Deus é todo-poderoso? Então por que Ele não faria justiça contra uma pessoa que deve receber a justiça? E se Ele decidir executar a misericórdia, quem somos nós para questionar? Nós devemos deixar para Deus julgar, porque nós erramos o nosso julgamento, né? Nós temos sempre aquele questionamento: é justo a pena de morte? É correta? Existe um grande problema na pena de morte, porque nós podemos errar. É comum na nossa justiça, depois de anos uma pessoa presa, nós descobrirmos que houve um erro e aquela pessoa não deveria ter sido presa. Não era ela. Não foi ela que cometeu aquele erro. Se existir a pena de morte, o que nós podemos fazer? Mais nada. O homem, ele pode errar no julgamento dele e condenar uma pessoa. Talvez você execute pena de morte dentro do seu coração, né? Para mim, essa pessoa morreu. Cuidado com isso. Entregue a Deus a ira que você tem sobre essa pessoa. Voltando à nossa passagem, Salmo 6. Nos demonstra também aqui, nós temos a teoria de que seja algum pecado que ele passava. E de algum âmbito, de alguma forma, eu creio que ele estava em pecado. Pode ser que ele tinha algum problema de saúde. Pode ser que ele tivesse pessoas perseguindo a ele. Mas pela forma em que ele escreve esse salmo, eu entendo que ele se enxergou em pecado. Porque ele fala no versículo 1: Senhor, não me repreendas na tua ira. Bom, uma pessoa doente não precisa ser repreendida. Uma pessoa que está sendo perseguida não precisa ser repreendida. Mas talvez antes ele não tivesse entregado a Deus. Ele percebeu que estava fazendo algo errado. Pode ser que seja outro pecado que ele estivesse cometendo. Mas ele não queria ser repreendido por Deus na ira. Ele não queria ser castigado no furor. E Deus castiga o pecado. No versículo 4, ele pede para Deus: volta-te, Senhor. Demonstrando que ele estava se sentindo longe de Deus. E o nosso pecado, ele faz isso conosco. Ele nos leva para longe de Deus. Nos afasta dele. Livra a minha alma.
salva-me por tua benignidade. Ele pede, no versículo 5, ele vai falar do medo dele da morte, né? Ele vai falar de morrer. Mas antes de falar de morrer, ele pede misericórdia pela alma dele. Isso para mim é uma demonstração muito clara de alguém que se demonstra pecadora. Bom, eu já falei que nos outros dois tipos de modo de você enxergar esse salmo, você deve buscar a Deus. E, obviamente, se você se enxerga em pecado, você deve buscar a Deus também. 1 João. 1 João 1,9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus está sempre pronto a perdoar. Seja você se convertendo hoje, ou nós, já crente, que caímos constantemente em pecado, Deus está sempre pronto a nos perdoar. Não há dúvida de que Davi era temente a Deus. Ele foi o rei escolhido por Deus. E mesmo assim, nós vemos em alguns pontos da vida de Davi, ele demonstrando que ele caía em pecado, como nesse salmo. Quando nós estamos com medo de uma ira, de um furor, nós fazemos o quê? Nós fugimos, né? Nós vamos para o lado oposto. Tem lá um cachorro furioso. Você faz o quê? Atravessa para o outro lado da rua. Passa longe. Você sabe que uma pessoa está irada com você. Evita o contato com ela. Mas nós vemos aqui Davi nos dando uma lição muito importante. Porque ele fala: Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigue no teu furor. Mas ele diz o que para Deus? Volta-te para mim. Ele quer Deus perto. Não fuja de Deus se você perceber que ele tem motivo para estar irado com você. Busque estar perto dele e clame pela misericórdia, pela benignidade dele. Quando nós estamos em pecado, um verdadeiro crente, ele fica angustiado. A descrição que Davi deu aqui, como se ele estivesse sentindo uma dor física, um desgaste, um cansaço, envelhecido, é a descrição de uma pessoa em pecado. Quantas vezes nós não ficamos dessa forma porque nos vemos em pecado? O que nos falta é agir como Davi agiu, buscar estar perto de Deus nesses momentos. Passar por esse tipo de situação, de aflição, de angústia, seja por pecado, por perseguição ou por problema de saúde, ela faz parte da vida de qualquer um. Não existe uma pessoa que não vai ficar doente várias vezes ao longo da sua vida, umas mais, outras menos. Você sempre vai ter algum perigo, alguma pessoa que não gosta de você. E eu sinto lhe informar, mas você vai cair em pecado várias vezes. Isso faz parte da vida humana.
nós devemos aprender a agir contra isso. E nós vemos aqui que depois que Davi abre o seu coração para Deus e clama pela misericórdia dele, pela benignidade dele, no versículo 8, é até estranho. Parece que ele escreveu isso daqui em um outro dia. Porque até aqui ele está falando de dor, de aflição, de angústia, parecendo uma pessoa quebrantada, destruída. E de repente ele fala: apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, que o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Ele muda completamente. Agora ele está falando como uma pessoa de autoridade, de certeza, demonstrando uma pessoa forte. Afastem-se de mim, porque eu estou forte, estou fortificado. Só Deus pode fazer isso conosco. Essa virada completamente de um momento para o outro. Ele se sentiu ouvido. Naquela época, Davi não tinha o versículo lá de 1 João escrito, né? Mas ele com certeza se lembrou e sentiu algo semelhante. Ele sabia que o Deus dele perdoaria ele a qualquer coisa que ele tivesse feito. Ele sabia que Deus era o suficiente para curar ele do problema que ele tinha. Ele sabia que Deus é fiel e justo para perdoar. E que Deus purifica a cada um de nós os nossos pecados, se nós buscarmos a Ele. Irmãos, que nós possamos fazer como Davi. Em meio a qualquer tipo de problema que você esteja passando, que você possa clamar a Deus: salva-me. Não por algo que eu faça, mas pela tua benignidade. Salva-me porque tu és bom e misericordioso. Esses salmos penitenciais, eles falam acima de tudo sobre a certeza da salvação. Todos eles começam com Davi destruído e acabam com ele falando que ele foi ouvido por Deus. Ele tinha certeza da salvação dele, pela misericórdia de Deus. Que nós possamos assim também ter essa certeza de ser perdoados por Deus. Amém? Gabriel?